Fala, minhas amigas e meus amigos que estão comigo nesse grande curso Comunique-se Agora ou Cale-se para Sempre. Bem, diante de nossas aulas, nós estamos aí avançando agora para alguns módulos que vão ser práticos, alguns módulos que serão práticos. Por isso que eu já estou aqui em pé, nessa posição de combate, para poder avançar com você. Bem, nessa aula eu terei que ser um pouco mais, como eu poderia dizer, mais firme com você, porque eu vou tratar hoje sobre o poder da ação do comunicador. É isso mesmo. Olha, você verificou bem na primeira aula que eu mostrei para você os 6 pilares. Os 6 pilares da comunicação eficaz. Os 6 pilares para que a gente pudesse entender esse jogo de uma boa, de uma excelente comunicação. Então é necessário a gente ir tratando cada um daqueles pilares para que você possa avançar na medida do possível, conforme o seu tempo. Dedica agora esse espaço para que você possa parar um pouco, até mesmo assistir essa aula aí no quarto, trancado, com uma observação maior, porque em algum momento eu vou pedir para que você possa ficar em pé, do jeito que eu estou aqui agora, e você vai treinar comigo algumas posturas que irão te ajudar a avançar um pouco mais no momento que você estiver diante da sua plateia, no momento que você estiver conversando com o seu público. E quando eu digo público, eu estou falando de 5 pessoas em uma reunião de trabalho, apresentando um seminário na sua pós-graduação, apresentando um projeto, vendendo um produto ou até mesmo no momento que você estiver falando na sua live ou apresentando lá a sua palestra maravilhosa para 500 pessoas, 2.000 pessoas. Então, começa a se visualizar com esse formato de um bom apresentador, de uma boa apresentadora, de um comunicador eficaz, tá bom? Então, o primeiro pilar que eu falei na aula, na primeira aula, onde eu falei sobre os 6 pilares, foi justamente sobre o comunicador. Então, é necessário que você entenda. Na nossa vida, diante desse contato com o ser humano, tudo comunica. Tudo comunica. Até mesmo o seu corte de cabelo comunica. A sua expressão facial comunica. Então, tudo nessa vida vai comunicar. A sua gesticulação comunica. Então, pare de pensar que apenas as suas palavras, apenas o transbordar do conhecimento é que comunica. Não, não, não. Tudo nessa vida comunica. No momento que você é anunciado, por exemplo, para poder apresentar o seu trabalho, as pessoas já estão olhando para o seu caminhar, a sua postura, a sua expressão facial, então elas já estão lhe observando. E aí a gente vai falar muito forte também aqui no curso sobre essa linguagem não verbal. Essa linguagem não verbal. Robson, o que é que eu devo fazer com a minha gesticulação? As pessoas perguntam muito isso nos cursos que eu ministro presencialmente. Robson, o que é que eu faço com as minhas mãos? E eu vejo que elas já estão mexendo as mãos, mas estão mexendo as mãos de uma forma desorganizada, de uma forma desordenada, sem congruência. Mas isso aí vai ficar para as próximas dicas nas próximas aulas. Hoje eu vou falar para você como comunicador. Então, o primeiro ponto que você tem que perceber é que você, como comunicador, tem que estar bem. Ora, tudo comunica. E aí nós temos a comunicação externa, é o que você vai passar para as pessoas nesse transbordar de conhecimento, e você tem a comunicação interna. O que você acha de você mesmo? Comunicação externa é o que as pessoas vão copiar das suas informações que você vai passar, vai tornar comum. E a comunicação interna é justamente isso. Lembra lá quando eu falei sobre as breves razões do medo de falar em público? É justamente isso. Quando eu falei sobre as breves razões do medo de falar em público, eu falei que uma das breves razões é o teu arquivo ou os seus arquivos mentais. Talvez você já teve um trauma na infância, talvez justamente você enfrentou uma criação muito agressiva, a sua passagem na escola, com os professores, na sua faculdade, você teve algumas barreiras. E agora na fase adulta, você enfrenta essa necessidade de se comunicar.
Então é uma necessidade. A habilidade comportamental de falar em público é uma das habilidades mais procuradas. Eu poderia dizer que é a primeira habilidade mais procurada em todo o mundo para as pessoas que querem avançar. O jogo aqui é falar para você que quer avançar. Eu vou falar aqui algumas informações para você que quer ser um palestrante memorável, uma pessoa que quer ter destaque. Se você não quer ter destaque, realmente não teria necessidade de você investir em um curso como esse. Hoje eu quero falar para você que quer também destravar um pouco nessa questão dos arquivos mentais. Então vamos começar a pensar de uma forma diferenciada. Primeiro ponto é você pensar o seguinte: ora, se alguém me convidou para poder falar em público, é porque eu tenho algo interessante para poder falar. Se alguém ligou para mim e me convidou para participar de uma live, lembra aquela live do Instagram que você participa aí com 2 pessoas? Até esse momento que nós estamos gravando esse curso, aparece 2 pessoas na telinha e você vai batendo um papo e tal. Então, se alguém te convidou para essa live, é porque a pessoa visualizou em você algo de potencial, algo que você domina o assunto. Então, começa a pensar por esse ponto. Ora, se alguém me convidou é porque eu tenho algo a falar que essa pessoa está interessada. E aí eu vou transmitir isso também para o mundo através de uma live do Instagram. Começa a ter pensamentos positivos ao seu respeito. Eu gosto muito de um provérbio que diz assim: olha só, assim como tu pensas, tu és. Então comece a pensar coisas boas ao seu respeito. Comece a colocar informações boas nos teus arquivos mentais. Por quê? Se você está aqui nesse curso é para poder aprender algumas dicas, algumas ferramentas. Robson, mas você falou que o medo de falar em público sempre vai existir. Muito bom, eu falei isso mesmo. Certíssimo. O medo de falar em público sempre vai existir, mas eu complementei com a minha fala na aula passada dizendo o seguinte: com as ferramentas do mundo da oratória, com as ferramentas da retórica, de estratégia de comunicação, o que é que vai acontecer? Você vai aprender a controlar o medo de falar em público. É isso aí. Por quê? Você sabe que o medo sempre vai existir, mas, por exemplo, eu vou falar para você muito forte aqui no curso sobre a tela de projeção, a sua expressão facial. Então, com as dicas que nós vamos passar sobre expressão facial, quando você entrar em cena, entenda bem, quando você entrar em cena, você sabe que está com medo, você sabe que está nervosa ou nervoso, mas você não vai deixar transparecer isso na sua tela de projeção. É isso mesmo. Está começando a fazer sentido para você? Você não vai deixar transparecer isso na sua tela de projeção. E outra coisa, você nunca mais vai falar isso diante do seu público. É isso mesmo. Nunca mais você vai dizer para a sua plateia: olha, me desculpa porque eu estou nervoso, eu estou nervosa. Elimina isso da sua vida. Essa expressão na introdução da sua fala não vai fortalecer em nada. Então, se não é necessário ser dito, que isso não seja dito. Se é alguma coisa que vai fortalecer a sua vida como um bom comunicador, então você deve fortalecer na sua expressão. Mas se não é, não precisa dizer que está nervoso, nervosa, que está ali realmente tremendo, até porque se você estiver nervoso, rapidamente as pessoas vão copiar isso. E o primeiro ponto que as pessoas copiam é a tela de projeção, tá bom? Então, voltando aqui, primeiro, arquivos mentais positivos. Se você estudou, se você se preparou com a aplicabilidade das técnicas da comunicação, você vai tentar fazer com que os seus arquivos mentais funcionem agora de forma positiva. Talvez você ainda não estudou sobre isso, ou você já está avançado nesse assunto e já ouviu falar sobre MDE, moléculas positivas, moléculas de emoções que irão te fazer entrar em cena de uma forma mais positiva. Então, eu sempre falo isso. Você que é um comunicador, antes de entrar em cena, no momento do treinamento, como é que você vai realizar
esse treinamento. Esse treinamento tem que ser efetuado como se no dia fosse. Então eu estou tratando você como um comunicador. Você conhece o assunto, você está transbordando de conhecimento, mas agora você vai realizar um treinamento. Então nesse treinamento, em casa, antes de entrar em cena, antes do dia, você, quando estiver saindo para se locomover ou para se deslocar até o local lá da palestra, ou até mesmo quando você estiver se preparando para a sua live, você vai tentar fazer movimentos positivos, colocando energia boa para dentro da sua mente, preparando esse arquivo mental, dizendo o seguinte: eu me preparei para isso, eu me preparei para realmente dar um show hoje nessa live. Eu vou começar com essa introdução. Essa introdução que você está dizendo que vai começar, você já realizou no treinamento. Você coloca lá o time, coloca o tempo que foi lhe dado para apresentar a sua live. Você já sabe que a live do Instagram, 60 minutos. Então, nesse tempo, você vai dividir em introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso é o treinamento, como se no dia fosse. E durante esse treinamento, com o tempo acionado, se você tiver slides também, você vai colocar os slides lá no notebook, no seu computador, e aí você começa lá a falar, visualizando as pessoas. Eu vou olhar assim, com essa confiança, eu vou caminhar diante da plateia, se for uma apresentação presencial. Se for uma live, como é que você vai começar? Qual é o cenário que você vai preparar? Então a sua postura já vai começar, uma postura elegante. Você já vai entrar em cena com a tela de projeção, com um semblante mais arejado, para poder passar confiança. Isso você está realizando no treinamento. Com isso, o que é que vai acontecendo com você? É como se você estivesse colocando uma ponte para o futuro. É isso aí, essa técnica que eu estou te dizendo é como se você estivesse visualizando-se no futuro. É uma ponte para o futuro. É como você está, você realiza aquele treinamento, realiza a sua fala, como se você estivesse visualizando as pessoas gostando da sua apresentação. E antes de começar, meia hora antes de começar, você começa a se animar, dizendo: vai ser um sucesso, uhul, eu vou dar um show hoje, vai ser maravilhoso. Você que é uma pessoa que é cristã, que entende um pouco mais sobre esse poder da oração, lógico, você vai lá se ajoelhar, você vai pedir a Papai do Céu, independente da religião que você for, se você pede a alguém orientação ou força ou ao universo, bem, faça a sua parte para que você comece a buscar essas moléculas de emoções dentro do seu organismo, para que você possa falar coisas positivas, dizendo que realmente tudo vai ser sucesso. Eu tenho certeza, eu tenho convicção, porque isso que eu estou falando para você, eu aplico até hoje. Por mais que eu tenha uma experiência de 10 anos falando em público, mas sempre eu faço esse exercício. Se não tiver um tempo, você vai lá no banheiro, do auditório, lá no local onde você está se preparando. Se não tiver tempo, faz isso no carro. Coloca lá uma música alta, vai cantando dentro do carro, colocando energia, dizendo: vai ser show, vai ser sucesso, eu vou arrebentar hoje naquela apresentação, aquela live vai ser positiva, as pessoas vão vibrar e no final todo mundo vai me aplaudir. Uhul! Gente, talvez você pense que isso é aula básica de motivação, mas eu tenho convicção do que eu estou dizendo. Tenta aplicar tudo o que eu estou falando para você, para que você comece a entrar em cena como um bom comunicador, como uma boa comunicadora. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar e muito. Beleza? Então, pegou essas dicas aí? Vamos lá. Vamos avançando aqui para o seguinte. Um bom comunicador, ele tem que ter 2 pontos positivos que não podem faltar realmente de maneira alguma. Um bom comunicador, ele tem que ter 2 pontos positivos e isso não pode faltar de maneira alguma. Primeiro ponto é naturalidade e o segundo, emoção. Naturalidade e emoção. Escreve aí. 2 pontos que o comunicador não pode esquecer. Naturalidade e emoção. Robson, mas como atingir o nível de naturalidade? Como atingir esse nível de naturalidade? Para você entender melhor, naturalidade é você não deixar que as pessoas percebam que você
está muito mecânico, que você está mudando o tom da sua voz. Já pensou se o cara entra em cena tentando colocar uma voz mais grave? Olá, senhoras e senhores, como vai? Tudo bem? Eu estou muito feliz. Em algum momento da apresentação ele vai escorregar um pouco no tom da voz e vai voltar para a voz, o tom de voz original, tá bom? Lógico que você tem que falar um pouco mais alto, você tem que aumentar um pouco mais o volume da sua voz, tem que colocar um tom mais forte, se for um grande auditório, tá? Se você estiver usando microfone, melhor ainda, porque vai potencializar a sua voz. Mas não tenta colocar uma coisa muito grave, colocar forçando muito a sua voz, mudando a sua voz. Eu sei que no primeiro momento que você estiver aplicando essas técnicas, como a comunicação, a oratória, é algo que mexe muito no comportamental. Por quê? Porque eu falei para você a habilidade comportamental de falar em público. Então eu sei que o seu comportamento, na sua estrutura corporal, na sua habilidade dentro dessa comunicação, no primeiro momento vai aparecer um pouco mecanizado, porque você está tentando colocar em prática as técnicas. E as técnicas falam sobre a habilidade comportamental. O teu comportamento, na tua linguagem verbal e não verbal, tem que mudar. É necessário mudar para você avançar. Mas aí, quando você vai treinando e colocando em prática, treinando e colocando em prática, falando muito, você vai conseguir atingir o nível de naturalidade desejado. Então, como conseguir o nível de naturalidade desejado? É falando muito. Então é uma técnica que você tem que pensar. Quando eu terminar esse curso, ou durante mesmo o curso, você vai aplicando algumas técnicas que a gente vai falando. O que é que eu devo fazer? Procurar público para aplicar. Deixa eu te dar uma ideia. Se você não tem público ainda ali esperando, você vai promover um evento. Qualquer colégio de ensino médio, qualquer instituição quer receber uma palestra gratuita, não é isso? Então você promove lá uma palestra gratuita, ou até mesmo uma live de 50 minutos. Olha só, avance na carreira com o poder da comunicação. Tá aí, já te dei um tema, avance na carreira com o poder da comunicação. E quem será o palestrante? Diga aí, eu. É isso mesmo, você. Você vai ser o palestrante, porque não adianta, você pode fazer 50 cursos de oratória, 20 cursos sobre comunicação eficaz. Se você não tirar realmente aí o bumbum da cadeira, sair da inércia e ir buscar esse público, você não vai conseguir colocar esse nível de naturalidade em prática. Então, primeiro ponto, naturalidade. Então, cuidado para não tentar forçar demais essa naturalidade. Porque tem gente que se mostra muito natural, né? Começa a falar palavrão e tal, senta na mesa e aquela coisa toda. Então tem gente que extrapola esse nível de naturalidade. Começa a tocar nas pessoas, invadindo ali a área de convívio social. Aí já falta um pouco de ética, entende? Então cuidado, essa naturalidade tem que realmente ir se encaixando com o teu perfil e com a característica do evento. E como atingir a naturalidade? Falando muito. Sábado, domingo, feriado, sempre buscando essa atividade de falar em público. E o segundo ponto que todo comunicador tem que ter é justamente a emoção. Quando eu falo em emoção, independente de assunto técnico, independente de que você esteja contando apenas uma história, independente que seja 5 minutos, 10 minutos ou 1 hora, quando eu falo em emoção para o comunicador, é o brilho nos olhos. É você ter aquele diferencial na expressão que você vai tornar comum, no conhecimento que você vai transbordar diante daquele público, no conhecimento que você vai lançar na venda do seu produto. Então, o brilho nos olhos é você tentar estar envolvido com o assunto que foi preparado, estar engajado realmente com aquela causa, de passar realmente aquela emoção, independente que a sua palestra fale sobre gráficos, sobre artigos lá, ou arquivos do Excel, por exemplo, né? Que às vezes a turma acha que é chato,
assuntos de matemática, independente de qualquer que seja o assunto, você tem que passar esse brilho nos olhos que justamente revela essa emoção. Então, 2 pontos que todo comunicador tem que exercer diante do seu público: naturalidade e emoção. Naturalidade e emoção. Não existe assunto chato. Existe palestrante despreparado. Eu vou repetir. Não existe assunto chato. Existe palestrante despreparado. Qualquer assunto que você esteja pensando que é chato, se você estiver ali agindo com naturalidade e com esse brilho nos olhos, você já está com pontos positivos para poder fazer com que a plateia se conecte com você. Acredite nisso. Pois é, uma coisa que eu tenho que te contar também é que existe o perfil comportamental. E talvez você esteja pensando: Robson, como eu vou ser um bom comunicador se eu sou uma pessoa tímida, se eu tenho algumas barreiras? Falando ainda sobre arquivos mentais, talvez isso esteja interligado com o seu perfil comportamental. Eu vou colocar aqui nos materiais para você baixar um teste rápido. Um teste rápido que tem 80% de acerto. 80% de acerto. Esse teste rápido é extraído de sessões de coach. E você vai realizar esse teste rápido para poder descobrir o seu perfil comportamental. Eu tenho 4 perfis comportamentais que nós estudamos aí no mundo do líder coach, de sessões de coach: planejador, analista, o executor e o comunicador. Comunicador, executor, analista e o planejador. O planejador já está falando o nome, mas eu vou deixar um material para você fazer uma leitura depois que você aplicar o teste em você mesmo, respondendo as perguntas de forma rápida, sem pensar muito. Você não pode pensar muito para responder essas perguntas. Está ouvindo? Essas perguntas do teste que eu vou deixar aqui para você, você não pode pensar muito, porque se você pensar muito, você vai ser sabotado pelo seu consciente. O que nós queremos pegar é o teu subconsciente, que vai agir rápido para responder aquelas perguntas. Então você baixa o teste, pega a caneta, fez a leitura da primeira questão e já vai respondendo. Pá. No final você vai descobrir o seu perfil comportamental. Se é o planejador, aquela pessoa que gosta muito de planejar, de realmente colocar ali a estrutura do planejamento, mas na hora de executar às vezes se complica. Tem um analista que gosta muito de fazer uma avaliação de caso, a estrutura, mas ele não gosta muito de sair de trás das cortinas e falar em público. Tem o executor, que é o cara que executa, bota a tarefa e vai lá, tudo certo. E tem o comunicador. Então, você vai entender um pouco mais sobre o perfil comportamental quando você aplicar o teste e perceber qual é o seu perfil comportamental. Mas uma coisa que eu quero te dizer é o seguinte: independente do teu perfil comportamental como comunicador, você pode sim avançar com essa habilidade comportamental. Claro que algumas pessoas terão um pouco mais de dificuldade, mas lembra, para atingir o nível de naturalidade é necessário você se lançar cada vez mais nessa arte de falar em público, tá bom? Mas você vai achar muito interessante. Descubra o seu perfil comportamental, veja os pontos positivos, os pontos de melhoria, mas não fique triste. A técnica, o conhecimento, as ferramentas funcionam para qualquer tipo de perfil comportamental, tá bom? Então vamos lá, eu quero te convidar agora a poder ficar realmente em pé aqui, com essa postura, com os pés firmes no solo. Depois, avançando mais, eu vou descer um pouco para mostrar até mesmo como é que os seus pés devem ficar no solo de uma forma mais confortável e mais elegante. Mas vamos tratar aqui dessa parte do nosso tronco, essa parte da tua postura. Fique em pé agora para que a gente possa trabalhar um pouco dessa postura na hora que você vai entrar em cena para poder falar em público, tá bom? Então, primeira coisa, pensa aí, agora que você já está em pé, para poder melhorar esses teus arquivos mentais e te dar um reforço maior na tua segurança. Pensa aí em uma postura de poder. É isso mesmo. Lembra lá da Mulher Maravilha, quando entra em cena lá com aquela postura maravilhosa,
Lembra? Lembra do super-homem? Lembra de algum herói? Ou na tua mente agora, como seria uma postura de poder? Se você fosse mostrar agora uma postura de poder de uma pessoa firme, de uma pessoa que tem autoridade no assunto, de uma pessoa que quer mostrar firmeza, aquela pessoa que caminha lá no shopping e quando você olha para ela diz, caramba, aquela pessoa deve ser bem-sucedida, deve ser rica. Então tenta colocar aí uma postura de poder. Para mim, se você me pedisse agora, Robson, me coloque aí uma postura de poder, eu colocaria assim essa postura. Uma postura de poder, olhando firme, com os braços assim, eu sou poderoso, uma postura de poder. Mas tenta fazer aí por alguns minutos uma postura de poder. Qual seria a tua postura de poder? Ótimo, muito bom. Então, beleza. Antes de entrar em cena, né, você pode trabalhar também a sua respiração diafragmática. O que é isso de respiração diafragmática? É o que os cantores realizam, pessoas que são atores realizam antes de entrar em cena. Eles trabalham muito essa questão da respiração do diafragma. Então você coloca aqui a mão e tenta, colocou lá, agora você vai expirar, soltar o ar. De novo, o ar para dentro, inflando essa parte aqui da barriga, essa parte aqui próximo do estômago, onde está localizado o diafragma. E agora você vai esvaziar lentamente. Faz isso aí umas 6 vezes. Você pode fazer sentado também ou em pé. Coloca lá o diafragma. E agora, essa respiração diafragmática vai te ajudar a eliminar um pouco dessa carga de adrenalina. Você não vai respirar pelos pulmões, porque tem gente que diz, não, eu vou respirar fundo. E aí as pessoas vão perceber que você está nervoso, nervoso, que você está movimentando os ombros, né? Então isso vai transparecer muito rápido diante do seu público. Então a respiração correta para você ir se acalmando um pouco e trazendo essa paz, essa tranquilidade, é a respiração diafragmática. E essa respiração você pode aplicar lá no momento que você estiver sentado, antes de entrar em cena, antes de começar a sua live, antes de mostrar o seu projeto para o seu gestor, antes de receber aquele cliente. Então você vai executando a respiração diafragmática. Essa é uma respiração top, beleza? Então 2 exercícios, postura de poder, respiração diafragmática. E agora se coloca ainda aí em pé e tenta agora melhorar a questão dos teus ombros. Se você entrar em cena assim, ó, desse jeito, com essa cara de assustado, de assustada, as pessoas vão perceber rapidamente que você está nervoso ou nervosa. E aí o que é que acontece? As pessoas vão perceber que você realmente já está entrando em cena como um derrotado. Não é isso que você quer passar. Você quer mostrar para as pessoas que está firme, que mesmo você está ali com as borboletinhas voando no estômago, mas você não vai falar que está com medo, você não vai falar que está nervosa, que está nervoso, você quer mostrar autoridade no assunto. Então, mostra a postura de poder, os ombros você joga lá para a retaguarda, olha só que coisa, já ficou mais elegante, né? E coloca as mãos na posição do ponto neutro. Perceba os apresentadores de telejornais, como eles entram em cena, com as mãos livres, né, eles colocam o ponto neutro. Se você está com as mãos livres, você pode colocar um ponto neutro antes de falar. Ponto neutro é uma mão em cima da outra, dedos entrelaçados ou a ponta dos dedos tocando uns nos outros. E aí durante a fala você vai mudando esse ponto neutro, tá bom? Esse ponto neutro vai mudando durante a fala. Não fique por muito tempo lá com as mãos arriadas, desse jeito, com essa postura meio que desleixada. E você vai perceber na sua primeira filmagem aqui no curso, se você fizer uma filmagem assim desse jeito, vai ficar um pouco deselegante, troncho, meio fora do eixo. Então tenta colocar uma postura confortável, elegante, coloca os ombros lá para retaguarda, tá bom? E aí não olha muito por cima, porque senão pode passar
uma ideia de boçalidade, nem fica olhando muito para o chão, porque as pessoas irão perceber que você está desviando o olhar em direção a elas e vão perceber que você está procurando algumas informações no teto ou no chão, e isso pode passar insegurança. Olha o que eu estou dizendo, pode passar insegurança. Talvez você esteja realmente transbordando de conhecimento, mas apenas porque as pessoas estão lendo também, pelo fato que as pessoas estão lendo também, a tua linguagem não verbal não está tendo congruência entre a linguagem verbal que você está verbalizando e a linguagem não verbal, que é a linguagem do seu corpo. Entendeu? Pegou isso aí? Então tenta olhar para a plateia, tá? Olhando para a plateia, com o queixo muito para cima não, olhando muito para o chão também não, olhando muito para o teto, para um lado e para o outro também não. Olhando para o público, olhando para a plateia. Postura correta, já colocou aí? Coloca uma postura correta, as mãos no ponto neutro, beleza? Antes de falar com a plateia, dá aquela visualização, troca aquele olhar para chamar a atenção do público, fazendo um pequeno acenar, acenando com a cabeça, olhando para as pessoas, e aí sim você começa a sua fala. Dependendo do evento, você vai fazer a sua introdução de uma forma mais formal ou mais descontraída, mas faça toda essa preparação antes de entrar em cena. Você vai ver que realmente isso vai te ajudar e muito, tá bom? Então, postura, ombros, tela de projeção com semblante mais arejado, olha para a plateia, ponto neutro e aí start na sua fala, tá bom? Começa com a introdução, depois o desenvolvimento e a conclusão. Nas próximas aulas eu vou revelar isso para você. O que eu devo falar na introdução, Robson? O que é que eu devo colocar no desenvolvimento? Como eu devo fechar o meu discurso, a minha apresentação? É isso que você tem que se ligar. Entenda que a estrutura do tempo que foi lhe dado para poder apresentar, por exemplo, se você recebeu 50 minutos para a apresentação, não são 50 minutos completos de conteúdo. Lembre-se, a água que mata a sede também afoga. É isso aí, a água que mata a sede também afoga. Então você tem que dividir o seu tempo em introdução, desenvolvimento e conclusão. Maravilha? Introdução, desenvolvimento e conclusão. E assim você vai dar um show na sua apresentação. Ok? Top de linha. Te encontro então nas próximas aulas.